O ministro Barroso liberou Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgarem Bolsonaro. Ou melhor, para condenarem Bolsonaro na ação penal da trama do golpe. E esses dois ministros vão mandar o Bolsonaro pro inferno. Deltan, como assim vão mandar o Bolsonaro pro inferno? Que linguagem pesada é essa? Gente, é exatamente isso que vocês escutaram. E você já vai entender o porquê. Que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três coisas. A primeira é a notícia sobre a decisão do Barroso que liberou Dino e Zanin para condenarem Bolsonaro. Depois, em segundo lugar, eu vou mostrar para vocês por que o Flávio Dino jamais poderia julgar o Bolsonaro. E eu vou mostrar vídeos inacreditáveis do Dino que vão te deixar de queixo caído. E por fim, em terceiro lugar, eu vou mostrar por que o Zanin também jamais poderia julgar o Bolsonaro. Fica aqui comigo até o final, que nesse vídeo você vai se convencer de que o que está acontecendo com o Bolsonaro não é justiça. E a essas alturas, meu amigo, já não é mais simplesmente injustiça, é pura crueldade. Lê aqui comigo então esta matéria aqui da Gazeta do Povo. Barroso nega pedidos para impedir Zanin e Dino de julgarem Bolsonaro. O presidente do STF, o Barroso, negou nessa sexta última o pedido de Bolsonaro, da defesa dele, para excluir o Dino e o Zanin do julgamento da denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República. O Barroso destacou que a defesa do Bolsonaro já apresentou 4 pedidos de impedimento ao STF. Por que será, hein? Inclusive do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Barroso, presidente da Corte, a mesma justificativa usada para negar o impedimento de Moraes serve para a nova decisão. Eles estão aí carimbando simplesmente a rejeição de pedidos do Bolsonaro de impedimento dos Supremos, dos ministros do STF. Gente, cansa ler isso aí, não cansa? É uma injustiça tão óbvia, tão clara, parece até que a gente vai enlouquecer vendo esse tipo de coisa acontecer na nossa frente, impotente, sem poder fazer nada. Mas olha aqui, eu vou provar para você agora como o Flávio Dino e o Cristiano Zanin são sim suspeitos para julgar Bolsonaro. Assiste aqui comigo a esses vídeos do Flávio Dino, você vai ficar de queixo caído. Esses setores centristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. Então, eu realmente acho que a eleição é dura. O Lula está fazendo o movimento correto, movimento de ampliação. Acho muito importante a posição do PSOL. Conversando com Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora, é uma posição realmente que deve ser homenageada, porque senão esses setores centristas... Gente, chamou o Bolsonaro do próprio demônio, mas não é só isso. Acompanhe aqui, ó, veja esse. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio, porque a construção... cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Gente, mais claro impossível. Bolsonaro é o mal, é o contrário, é o perverso, se alinha às hostes do diabo, do demônio. Essa é a visão do Dino, esse cara que vai julgar o Bolsonaro. Eu sou cristão, eu acredito que o diabo existe. E nesse momento, a encarnação do mal, não há dúvida. O representante do diabo no processo eleitoral é o Bolsonaro. O que eu posso fazer? Eu sou cristão, eu acredito que o diabo existe. Inacreditável, e nesse momento, a encarnação do mal, não há dúvida. O representante do diabo no processo eleitoral é o Bolsonaro. Esse cara vai julgar o Bolsonaro. Esse cara, o que você faz com o diabo, com o demônio? No mínimo, você joga no inferno. No mínimo. No mínimo. Gente, respira fundo aí e me responde. Você gostaria de ser julgado por quem já xingou você de diabo? De demônio? De encarnação do mal? De representante do diabo? De próximo do diabo? De alinhado com as hostes do diabo? De Satanás, o demônio? Eu não gostaria. E se você também não, curte o vídeo com força. Se você acha isso injusto, curte o vídeo com força. Se você fica indignado, curte com força o vídeo. Porque o seu like faz a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. Faz mais gente se unir a nós. Agora bora aqui pro artigo que eu publiquei nessa semana agora na Gazeta do Povo, em que eu fiz toda a análise jurídica. Acompanha aqui comigo, olha aí, ó.
Dino e Zanin mandarão Bolsonaro para o inferno. Eu vou mostrar aqui para vocês como os dois não deveriam julgar Bolsonaro. E agora eu vou começar mostrando como simplesmente essas falas do Dino já seriam suficientes para tornar ele impedido. Mas tem mais do que essas falas do Dino, eu vou mostrar para você. Acompanha aí. As declarações de Dino sobre Bolsonaro por si só já seriam suficientes para afastá-lo do julgamento devido à suspeição que está prevista lá no artigo 254, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o juiz vai se dar por suspeito, ou seja, se afasta do julgamento, e, se não o fizer, ele vai poder ser recusado por qualquer das partes, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer delas. Um dos nomes bíblicos para o diabo, dado pelos cristãos, é justamente inimigo. E o Flávio Dino se declarou cristão ali. Mas não é qualquer inimigo, é aquele que quer destruir a sua alma, é o seu maior inimigo. Alguém tem dúvida de que as falas do Dino tornam ele suspeito? Se não bastasse isso, há outros fatos objetivos que reforçam essa suspeição. Você consegue chutar aí quais são esses outros fatos que reforçam a suspeição do Dino? Acho que você consegue chutar pelo menos alguns, mas tem vários. Então vai escrevendo aí nos comentários que eu quero ouvir de você para os outros coleguinhas também acompanharem e verem. Olha aqui, gente, os fatos objetivos que eu escolhi e que vão te deixar aí mais de cabelo em pé ainda. Flávio Dino era ministro da Justiça durante esses eventos do 8 de janeiro e ele teve um papel ativo, tanto político quanto administrativo, na prevenção e na resposta do governo federal às invasões e depredações das praças dos três poderes. As suas ações, suas negligências em especial, suas omissões em particular, podem levar à sua responsabilização. Além disso, Dino atuou como chefe da Polícia Federal como responsável por supervisionar as investigações sobre o Bolsonaro. O artigo 252 do Código de Processo Penal estabelece que fica impedido de julgar um caso o juiz que tem interesse no feito ou que atuou como autoridade policial, como auxiliar da justiça ou como testemunha numa investigação. E Dino claramente foi muito mais do que tudo isso. Some-se que, como ministro da Justiça e notório amigo íntimo de Lula, Dino foi um dos principais conselheiros e auxiliares do atual presidente, que a denúncia descreve não apenas como vítima do suposto golpe, mas também como um alvo de plano de assassinato. Dado o seu histórico de fala sobre Bolsonaro, o seu interesse sobre o caso, sobre o feito, a sua atuação supervisora sobre as investigações, a sua condição de ex-auxiliar de Lula e a sua proximidade pessoal com a suposta vítima, com Lula, que é a parte interessada no caso, Dino está longe de preencher os requisitos legais de imparcialidade para julgar o caso contra Bolsonaro. E aí, você concorda? Curte aí o vídeo. Nós matamos a cobra e nós mostramos o pau aqui. Em hipótese alguma, Dino poderia julgar Bolsonaro. Se você concorda, então, como eu disse, curte o vídeo. E antes a gente analisar agora a suspeição do Zanin, que é tão escandalosa quanto a do Dino, e você não pode perder, eu preciso te falar que quem assina a Gazeta do Povo teve acesso a essa minha análise jurídica exclusiva desde quinta-feira, que é o dia em que eu publico os meus artigos semanais com análises políticas e jurídicas lá na Gazeta, onde você também vai achar outros artigos do Lacombe, do Guzo, do Nicolas Ferreira, do Marcel Van Hatten, do Rodrigo Constantino e muita gente boa da direita. E ali você pode ler a análise completa, que é mais ampla do que essa que a gente está vendo aqui. E a Gazeta, gente, é o jornal que compartilha os nossos valores conservadores e cristãos, não se submete às narrativas dos donos do poder, nem recebe dinheiro público. O jornal inteiro é mantido apenas com a minha, com a sua, com a nossa assinatura. Não recebe dinheiro público, mais uma vez, não tem ali porta-voz do STF, não tem um porta-voz do governo, não. Se você quer ter acesso a um jornalismo sério, corajoso, alinhado com esses valores, se você quer apoiar esse jornalismo, ativa agora mesmo o seu acesso em gazetadopovo.com.br/Deltan ou então por esse QR Code que você vê aí na tela. Para quem acessar agora o link, a Gazeta liberou uma oferta especial para novos assinantes que acompanham aqui o canal e você pode aproveitar pelo nosso link e pelo QR Code promocionais por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses, sem fidelidade, cancela quanto quiser, mas eu tenho certeza que você não vai querer cancelar. Então garanta já o seu acesso aqui, gente, com esse valor especial, promocional. Para quem não quer aqui mirar no QR Code com o celular, eu vou repetir o link, é gazetadopovo.com.br/Deltan. E a Gazeta patrocina nossos canais, dando para você acesso a vídeos como esse. Então apoia eles também lá. E aí assim você aproveita bem o carnaval para você ficar bem informado. Eu espero você lá e bora aqui agora para entender a suspeição do advogado de Lula, o Cristiano Zanin. Acompanha aí comigo. Embora Zanin não tenha xingado o Bolsonaro tanto quanto o Dino, a sua suspeição
é igualmente evidente. Estou lendo aqui no artigo da Gazeta, acompanhe comigo, ó. Então, embora o Zanin não xingou o Bolsonaro, a suspeição dele também é óbvia, gente. O Zanin é amigo íntimo do Lula. Ele atuou como seu advogado por vários anos, sendo responsável por reverter as condenações do petista no próprio STF, a mesma corte de que agora ele faz parte. O Zanin, ele também foi advogado do Lula durante a eleição de 2022 e a sua assistência jurídica foi determinante para a vitória do atual presidente. A razão central para a trama do golpe, conforme consta na denúncia da PGR, foi justamente a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições de 22, em que Zanin desempenhou um papel crucial para o Lula e para o PT. Todos esses fatores denotam a proximidade de Zanin com Lula, que é tratado Lula como vítima. Assim, parte do caso, Lula é uma parte interessada, é vítima nesse caso. E a inimizade com Bolsonaro também se soma a isso. Isso tudo já seria suficiente para tornar o Zanin suspeito, sem dúvida nenhuma. Gente, tá bom o suficiente aí, o que você acha, para impedir o Zanin de julgar o Bolsonaro, não tá? Pois é, mas se segura na cadeira, porque piora, e piora muito. Olha só isso aqui, ó. Entretanto, tem um agravante ainda maior. O próprio ministro, o Zanin, entrou com uma notícia-crime contra o Bolsonaro no MPF, Ministério Público Federal, em 2022. Ou seja, Zanin já manifestou de maneira formal e jurídica o seu entendimento de que o Bolsonaro deveria ser punido pelos mesmos fatos que são agora analisados pelo STF. Como raios, então, agora ele poderia ser imparcial no julgamento? É evidente que Zanin também deveria se declarar suspeito. E mais, ele também moveu uma ação contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que foi baseada nos mesmos fatos da denúncia da PGR. Nos processos, Zanin pediu a investigação criminal do Bolsonaro e a sua condenação à inelegibilidade, usando como fundamentos as críticas do ex-presidente às urnas eletrônicas, os bloqueios de rodovias pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, durante as eleições, e as manifestações em frente aos quartéis após a sua derrota para Lula. Gente, querem mais? O Zanin atuou frontalmente contra Bolsonaro, representou, pediu a condenação, pediu inelegibilidade. E o artigo 252, que eu já mencionei do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz fica impedido de atuar no caso em que ele trabalhou previamente como advogado, quando ele se pronunciou sobre a questão como juiz, ou quando ele for parte diretamente interessada no feito. Gente, aqui é muito grave o fato de que o Zanin alegou a questão dos ataques às urnas eletrônicas. E esses ataques às urnas eletrônicas são usados pelo PGR como uma linha que conduz toda a trama golpista. Essa é a construção da PGR, ou seja, o Zanin já está convencido de que isso aconteceu. Como que ele vai julgar esse caso? Se há pedidos de Zanin para que Bolsonaro fosse condenado pelos fatos, como afastar seu interesse direto? Se Zanin já tratou esses fatos como advogado, avaliou a questão e já emitiu sua posição jurídica, como afastar o seu pré-julgamento? Como? Gente, ninguém acredita que Dino, Zanin, Moraes ou qualquer outro desses ministros vai fazer qualquer outra coisa que não seja condenar Bolsonaro e mandar ele pro inferno, como disse o Dino. E que isso seja real é assustador, porque mostra que ele não vive numa democracia real, em que você tem direito a um julgamento justo, por um juiz imparcial, em que você é julgado apenas pelo que você realmente fez e de acordo com as provas do caso. Nós temos um país em que as pessoas são condenadas por conveniências políticas ou por vingança, ou por causa do nome que consta na capa dos autos. É assustador. No nosso país, tem que impeça a prisão de Eduardo Bolsonaro simplesmente por ele buscar justiça por meio de mecanismos internacionais legítimos, como eu mostrei no outro vídeo aqui do canal hoje, que é imperdível, eu vou deixar no final, aqui na tela para você no final e também na descrição. E veja aqui agora no final do artigo como eu previ com razão que o Barroso não ia aceitar os pedidos da defesa do Bolsonaro, porque eu escrevi esse artigo na quinta e na sexta-feira que o Barroso decidiu. A lei pouco importa hoje no STF, um tribunal que rasga a Constituição e a lei diariamente para impor a sua vontade. Adicione-se que qualquer pessoa que conheça a corte sabe que a chance de pedidos de suspeição serem aceitos pelos pares é praticamente nula. Nunca na história do tribunal um ministro foi declarado pelos seus pares impedido ou suspeito para participar de um julgamento. O presidente do STF, o Barroso, ele tem um histórico especialmente negativo nesse aspecto. Ele já arquivou 192 pedidos de suspeição ou impedimento contra Alexandre de Moraes. Esse é o mesmo Barroso que recentemente declarou que a denúncia da PGR contra Bolsonaro vai ser analisada com seriedade e sem visão politizada. Ninguém acredita nisso.
Nem mesmo e principalmente os próprios ministros do STF, gente. Você curtiu essa análise? Ela foi útil para você entender o que está acontecendo? Então curte o vídeo, deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, clica no sininho para você não perder novas análises como essa e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.